Olá, como estão? Meu nome é Denise Diniz, eu sou coordenadora pedagógica do Sistema Maxi de Ensino e hoje nós estaremos juntos aqui no Summit 2020. Antes de nós entrarmos na apresentação propriamente dita, eu gostaria de trazer para vocês duas informações que são importantes. A primeira delas é relacionada à conexão. Como nós estamos num evento digital, caso a sua conexão caia, não se preocupe. Em breve ela será restabelecida. Outra informação importante é relacionada às dúvidas. Caso alguma informação não tenha ficado claro, caso você queira saber mais alguma coisa em específico, nós teremos os nossos consultores no chat. Basta clicar na área de perguntas que nossos consultores darão todo o apoio para vocês. Entrando aqui um pouquinho na apresentação, nós vamos falar de alguns pilares pedagógicos e do DNA do Sistema Maxi de ensino. O DNA do Sistema Maxi, ele está todo estruturado pela pedagogia afetiva, uma proposta pedagógica exclusiva que vai trazer aí para a sua escola toda uma organização. O Sistema Maxi hoje ele é um conjunto de soluções educacionais, tem mais de 30 anos de história, e é muito interessante que quando a gente fala sobre a pedagogia afetiva, hoje por conta da BNCC, isso tem sido muito falado. Mas o Max ele já trabalha com a pedagogia afetiva desde a sua concepção, trazendo aqui como norteadores a questão das habilidades socioemocionais, as contribuições dos estudos da neurociência e também vários teóricos da área da educação, sempre pensando na pedagogia afetiva, na maneira como esse aluno ele é afetado dentro do processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente olha aqui na nossa tela, nós temos aqui abaixo o símbolo, que é o símbolo da pedagogia afetiva. O símbolo parece um coração. Mas, na verdade, a equipe editorial, no momento de conceber esse símbolo, que é a marca da pedagogia afetiva, ele quis trazer a ideia de a criança estar como centro e todos aqueles que estão dentro do processo de aprendizagem, trazendo um olhar positivo para esse processo, Como que essa criança está sendo afetada. Outra coisa que é relevante, eu vou falando para vocês ao longo da minha fala, é que a pedagogia afetiva ela vai evoluindo de acordo com o segmento. Então, na educação infantil, ela vai aparecer como esse símbolo. No caso do ensino fundamental, anos finais, vocês vão perceber que a pedagogia afetiva ela vai aparecer de uma outra forma. E no ensino médio, também essa perspectiva muda. Ao longo da minha apresentação, eu vou trazendo essas mudanças para vocês, de acordo com cada faixa etária. Vamos agora para a próxima tela, que eu vou mostrar um pouquinho das outras características do Sistema Maxi, isso quando diz respeito ao material didático. O material didático do Sistema Maxi, além de trabalhar com a pedagogia afetiva, ele tem outras marcas que estão no seu pilar, no seu DNA pedagógico. Um deles é a questão da metodologia de fácil aplicabilidade, a valorização de experiências do dia a dia e propostas pedagógicas que valorizam o sentimento do aluno. Então, em todo momento, o material ele vai trazendo os conteúdos de forma que isso vai sendo apresentado de forma gradual e segura. Então, os alunos, quando a gente fala de como isso afeta o aluno, é muito nesse sentido, Então, como é estruturado toda a proposta didática. Eu vou entrar aqui agora um pouquinho para vocês, na próxima tela, na educação infantil e nas suas especificidades. Além da pedagogia afetiva, que tem a sua marca aí em todos os segmentos, na educação infantil em especial, nós temos outros 3 pilares que são importantes. Nós temos aí a questão do método fônico de aprendizagem, que ele vai estar bem focado no material, que é um material de transição para a alfabetização. Nós temos o alinhamento, a BNCC, e nós temos também os contos clássicos que trazem toda a ludicidade, toda a contextualização do material. Então, quando a gente pensa
na educação infantil do Maxi, além da pedagogia afetiva, nós temos também o método fônico e os contos clássicos. Eu vou entrar aqui agora na próxima tela, na especificidade de cada nível. Então, aqui nós temos, por exemplo, o material que é o maternal, que ele é para crianças de 3 anos. Eu gosto de trazer aqui a nomenclatura, porque nós sabemos que cada cidade vai ter uma nomenclatura diferente. Então, quando a gente traz a idade, fica mais fácil para vocês conseguirem identificar. Então, o maternal aqui para o Maxi é para criança de 3 anos. Ele tem uma estrutura de material semestral, ou seja, 2 cadernos durante o ano, e cada caderno desse, ele vem acompanhado com um material paradidático. Esse material paradidático, ele vai trazer o eixo, vai trazer o contexto e vai trazer também todo o norte de trabalho para essa faixa etária. Quando nós vamos já para a próxima tela, que é o material de 4 anos, vocês vão perceber que nós temos aqui uma mudança na estrutura. Então, material de nível 1 é para criança de 4 anos, material de nível 2 é para criança de 5 anos. E aqui, quando a gente chega nessa faixa etária, nós já temos uma coleção que é bimestral. Então, nós temos aqui 4 cadernos por ano, 1 caderno por bimestre, e cada material desse, como eu mencionei para vocês, ele vai trazer o lúdico através dos contos, através dos paradidáticos. Então, ele vai trazendo temas geradores, que, a partir desses temas geradores, os conceitos básicos vão sendo trabalhados. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aí na educação infantil, para criança de 3 anos, uma coleção semestral, acompanhando paradidáticos, material de 4 e 5 anos, coleção bimestral, também acompanhando paradidáticos. Quando nós vamos agora para a próxima tela, vocês vão ver o que a gente tem de diferencial no Sistema Maxi. O Sistema Maxi, ele tem um material que é um material considerado para crianças de 5 anos. Esse material, ele vai trazer a questão do processo de transição, né? Nós entendemos que pelos documentos oficiais não tem a necessidade de você completar, né? Não tem a obrigatoriedade do processo de alfabetização ser feito na educação infantil, né? O processo de alfabetização, ele tem a sua construção até o 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Mas aqui nós sabemos que tem algumas escolas, até por questões regionais, questões de proposta pedagógica, que já avançam um pouquinho mais com esse processo de alfabetização com as crianças de 5 anos ou com as crianças de educação infantil. Então, para essa característica de escolas, nós temos o material que nós chamamos de alfa, que é o material que traz a Liga da Afetividade. A Liga da Afetividade, ela tem 5 personagens que são super-heróis. Se vocês derem uma olhadinha aqui na tela, nós temos esses personagens distribuídos e cada personagem dele, ele vai trazer uma intenção pedagógica, uma intenção de mediação, que é a figura fonema. Então, nós temos, por exemplo, aqui o Ubiratã, que tem o U, né, no peito aqui. Nós temos o Amadeu com a letra A no capacete e assim sucessivamente. Além de trabalhar a figura fonema, esses personagens, eles vão trabalhar também valores. Então, por exemplo, nós temos a Eloá, que é a heroína da empatia, o Amadeu, que é o super-herói do amor, a Irina, que trabalha a integridade, o Olavo, que trabalha o otimismo, e o Biratã, que trabalha a união. É importante, então, que, além de vocês entenderem a importância da mediação dessas figuras, elas também têm essa função mais focada no método de alfabetização que a escola adota. Então, é interessante que vocês procurem os seus consultores
para entender, né, no caso da adoção da Liga da Afetividade, se ela seria mais adequada para ser usada para as crianças de 5 anos, porque vocês fazem essa antecipação do processo de alfabetização, ou se vocês fazem esse processo de alfabetização no primeiro ano e utilizariam esse material já na primeira série do ensino fundamental. Então, é importante entender direitinho essa proposta para que vocês possam fazer a escolha e entender onde esse material melhor seria adaptado. Quando a gente entra aqui já na próxima tela, no ensino fundamental, anos iniciais, é interessante que vocês vejam que ele tem uma outra perspectiva, né? Aqui ele vai trabalhar também com a pedagogia afetiva, mas ele já vai trazendo uma adequação para a faixa etária. Quando nós olhamos para a estrutura desse material, nós temos cadernos também com estrutura bimestral, então 4 cadernos durante todo o ano, e cada caderno que o aluno recebe, ele já vai ter todos os componentes curriculares. O único componente aqui que entra como material opcional é a língua espanhola, que nós sabemos agora que não faz mais parte do currículo obrigatório, né, por conta da BNCC. Então, as outras disciplinas já estão contempladas dentro do caderno da coleção padrão. Entrando aqui um pouquinho agora nas especificidades do material, vamos para a próxima tela, eu vou trazer aqui algumas características desse segmento. Então, nós temos aqui 4 cadernos bimestrais, como eu falei para vocês, com todas as disciplinas. No caso de língua inglesa e arte, são cadernos anuais separados, porque nós sabemos que para o ensino fundamental, anos iniciais, nós trabalhamos com professores polivalentes, mas algumas escolas já optam em ter professores especialistas para esses 2 componentes, tanto língua inglesa como para a arte. E aqui, lembra que eu comentei com vocês a respeito do material de fácil aplicabilidade? Quando a gente pensa um pouco nesse conceito, nós temos aqui as 3 etapas da sequência didática do material que marcam essa questão da fácil aplicabilidade. Então, no primeiro momento, nós vamos ter um bloco aí que nós consideramos como bloco conceitual ou bloco teórico. Então, o material ele vai trazer todo o conceito que vai sendo apresentado, depois ele já vai para o segundo ponto, que é a sistematização do conhecimento. Então, ele vai trazendo uma seção de atividades que abarca todo o conteúdo construído no bloco 1. E depois ele fecha com a síntese dos temas abordados. Então, essa sequência didática, ela percorre todo o conteúdo, toda a estrutura do material, tornando, assim, um material de fácil aplicabilidade e de fácil manuseio, condução do professor. Quando a gente passa já para a próxima tela, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que está estruturado esse material, como que está a parte iconográfica, como que está a parte editorial. Então, nós temos sempre a abertura do capítulo, trabalhando aqui com diferentes tipos de imagens, né, ao longo das unidades. Então, a gente vai ter aqui o trabalho com temas, além das habilidades previstas na BNCC, dentro dessa abertura da unidade, trazendo também a questão do desenvolvimento de múltiplas linguagens. Depois nós temos algumas sessões que marcam também esse material, como, por exemplo, o jogo rápido, que é uma sessão de verificação. Então, depois que você trabalha o conteúdo, vem a verificação daquilo que foi apresentado, e a sessão desafio, que vai trazer uma questão com um nível operacional um pouco mais alto, né, para verificar se o nível de abstração do aluno está conseguindo alcançar aquilo que está sendo proposto. Quando a gente vai para outra tela, eu vou trazer também um pouquinho de outras perspectivas do material.
Quando a gente olha aqui, as outras sessões, nós temos as sessões que são as sessões de consolidação. Então, nós tivemos lá a abertura da unidade, né, trazendo o levantamento do conhecimento prévio. Depois, nós tivemos jogo rápido, que é atividade de verificação. Nós tivemos lá também o desafio, que é uma questão com nível operacional mais alto. E nós temos aqui as atividades que são atividades de consolidação. Então, tem a seção que chama atividades, que vai trazer a sistematização de tudo que foi trabalhado, trazendo um aprofundamento desses conteúdos, e nós temos uma sessão de encerramento, que é a sessão lembrando, que ele vai trazer ali uma retomada de todo o conteúdo que foi apresentado durante o material. O que é interessante também dizer aqui para vocês? Como o Max ele é um sistema de ensino, ele tem toda a condução pedagógica com alinhamento. Então, para o ensino fundamental, anos iniciais, a gente tem essa característica, e vocês vão perceber que no ensino fundamental, anos finais, e também no ensino médio, ele vai seguir essa mesma linha de raciocínio, com a diferença, né, que para os outros segmentos nós temos adequação conforme a faixa etária. Agora eu vou passar mais uma tela para nós entrarmos um pouquinho na ideia do ensino fundamental anos finais. Quando nós entramos aqui no ensino fundamental anos finais, nós temos também a mesma ideia de termos 4 cadernos por ano, com todas as disciplinas, com a diferença aqui que nós temos como opcional não só o espanhol, a gente já entra também como opcional com o componente curricular de filosofia. Esses materiais que são opcionais, né, a escola pode adquirir a parte no produto, nós temos 2 cadernos por ano, ou seja, uma coleção semestral, tanto para espanhol como também para filosofia. Vou passar aqui agora um pouquinho a tela para vocês perceberem como que esse projeto editorial ele conversa durante todo o material. Então, quando a gente entra aqui no ensino fundamental anos finais, nós também temos, né, a abertura das disciplinas, dos componentes curriculares. A diferença aqui que vocês observarem tem toda uma adequação iconográfica, de imagem e de perspectiva para esse aluno, considerando que o aluno do ensino fundamental anos finais, ele é um aluno que ele já tem outras características, então a gente vai trazendo toda a adequação para esse material. Quando a gente passa aqui um pouquinho na outra tela, eu vou mostrar para vocês como que se dá esse alinhamento, né, dentro da proposta. Então, olha só que interessante. Nós temos também no ensino fundamental anos finais a sessão jogo rápido, que também é aquela mesma perspectiva de atividade de verificação, né, para ver se o aluno conseguiu compreender, né, o que foi apresentado. Depois nós temos aqui o mundo digital, que vai trazendo algumas indicações de ampliação que o aluno pode acessar. E olha só que interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês que a pedagogia afetiva, ela vai criando corpo e ela vai se modificando a depender do segmento? Então, aqui no ensino fundamental anos finais, quando nós falamos de pedagogia afetiva, ele não vai parecer mais aquele símbolo com a criança, né, o aluno ali no centro do processo de aprendizagem. Mas ele vai aparecer aqui uma seção que é a seção Você no Brasil. A seção Você no Brasil, ela vai trazer temas que são temas para trabalhar a visão crítica, para trabalhar o protagonismo e vai trabalhar toda a parte reflexiva desse aluno. Então, nós entendemos que para essa faixa etária, o conceito de pedagogia afetiva é isso, é formar esse aluno dentro de uma perspectiva cidadã. Quando a gente passa agora para a próxima tela, eu vou trazer aqui para vocês um outro pilar da coleção, né? Você pode passar aqui para a próxima tela. A gente vai ter aqui a sequência didática. Então, nós temos lá também, né, no ensino fundamental, anos iniciais, nós tínhamos as atividades e tínhamos lembrando.
Aqui no ensino fundamental, anos finais, nós teremos atividades, que são atividades para serem feitas em sala de aula. Nós temos as tarefas, que são indicadas para serem feitas em casa, como atividades de consolidação. E depois nós temos o Você Aprendeu, que vem dentro da mesma perspectiva do Lembrando, mas aí ele já traz uma sistematização com uma carinha diferente, já trazendo uma ideia ali de mapa mental ou conceitual, fluxograma, com um grau de dificuldade um pouco maior, né, considerado ao ensino fundamental, anos iniciais. Então, a gente consegue ver essa sequência e alinhamento pedagógico dentro da obra como um todo. Passando agora aqui um pouquinho, eu vou trazer para vocês o olhar para os materiais opcionais, né? Então, eu comentei lá um pouquinho sobre o material de espanhol e sobre o material de filosofia e gostaria de abordar um pouquinho sobre esses dois conteúdos. Como eu mencionei para vocês, o espanhol não é mais um componente curricular obrigatório, mas nós temos essa opção, pois sabemos que tem escolas que têm ainda esse componente na carga horária, e aqui nós já incluímos também para esse segmento o trabalho com a filosofia, né? Então, eles entram como disciplinas, né, como componentes opcionais, e caso a escola queira fazer a adoção, são 2 cadernos por ano, 1 por semestre. Vou passar um pouquinho agora, já entrando no ensino médio. O material do ensino médio, ele tem uma característica bem relevante, que é o slogan dessa coleção. O slogan dessa coleção, ele tem como marca principal a frase de professor para professor. E por que ele vai trazer essa perspectiva? Lembra que eu disse para vocês lá no início da minha fala que o material do Sistema Max ele é um material de fácil aplicabilidade porque ele nasceu dentro de uma escola? Então, quando a gente olha aqui para esse conteúdo, para esse material, toda a autoria do material do ensino médio foi feita pelos professores do Colégio Maxi, né? Então, todo esse conteúdo que é apresentado para esses alunos, ele nasceu dentro de uma escola. Então, ele é um material que, além de ter fácil aplicabilidade, ele tem um distanciamento quase mínimo entre teoria e prática, porque ele foi feito por professores que estão atuantes, que estão em sala de aula e que sabem aquilo que realmente funciona no dia a dia em sala de aula. Então, nós temos aqui para essa coleção a mesma perspectiva do trabalho com a pedagogia afetiva, ele vai trazer também aqui o olhar para os alunos de forma reflexiva e produtiva e trazendo uma abordagem que privilegie a construção de conhecimentos. Então, é nessa perspectiva que a proposta do Max está para o ensino médio. Quando a gente passa um pouquinho a mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que esse material ele vem estruturado. Então, olha só que interessante. Nós temos lá, para a primeira e segunda série do ensino médio, nós temos um trabalho com 4 cadernos por ano, dentro daquela mesma perspectiva dos outros segmentos. Então, eu tenho um caderno, né, por bimestre, com todas as áreas do conhecimento. Aqui a gente tem uma diferença, né, porque nós temos a língua portuguesa sendo aberta em 3 frentes, então a frente de língua portuguesa gramática, língua portuguesa literatura e língua portuguesa produção de texto. E quando nós vamos para o terceiro ano do médio, nós já temos uma ampliação, né? A estrutura do material ela é diferente. Então, nós temos a coleção que ela é chamada Maximize, e aí nós temos, nesse caso, 8 cadernos anuais, sendo que cada caderno ele vai representar uma frente. Então, para o primeiro bimestre, por exemplo, eu tenho 2 cadernos, um caderno da frente de exatas e um caderno da frente de humanas.
e assim sucessivamente. Então, 2 cadernos por bimestre, no final do ano todo, ele fecha com 4 cadernos anuais dentro da coleção padrão, ok? Quando a gente olha também aqui para o terceiro ano, nós temos os componentes curriculares abrindo em frentes. Então, língua portuguesa também vai lá para a frente A de gramática, frente B literatura, frente C produção de texto. Quando eu chego em matemática, eu tenho frente A e frente B, química A e química B, física e biologia também entram dentro dessa perspectiva. Por que é importante trazer isso para vocês? Né, nós sabemos aí que as escolas que têm ensino médio estão passando por um processo de adequação curricular e de proposta pedagógica por conta da reforma do ensino médio da base. Né? Então, quando a gente traz a característica do material e a estrutura, é importante para que vocês conheçam, né, como o material está estruturado, até para conseguir compor o seu quadro, né, o seu corpo docente. Vou passar aqui agora um pouquinho para a gente ver como que está estruturado esse material no ensino médio. Volto a dizer, gente, pedagogia afetiva é DNA do Sistema Maxi de ensino. E aqui, para o ensino médio, nós temos a pedagogia afetiva na seção que chama Você no Mundo. Então, olha só que interessante a gente fazer todo esse percurso formativo. Então, lá na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, nós temos o símbolo da pedagogia afetiva. Quando nós estamos lá no ensino fundamental, anos finais, nós temos o Você no Brasil. E quando nós entramos aqui no ensino médio, nós temos a seção Você no Mundo, que traz a marca da pedagogia afetiva. Como que o Você no Mundo vai trazer essa característica? Nós trazemos aqui para ser trabalhado com os alunos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele estabelece ali 169 metas para serem alcançadas até 2030. Então, dentro daquela mesma perspectiva de trabalho interdisciplinar, trabalho de pesquisa, trabalho com um direcionamento mais construtivo e um direcionamento também de abordagem reflexiva, né? Então, o aluno ele vai discutir esses temas, ele vai falar sobre, ele vai argumentar a partir daquilo que está posto no material. Passando um pouquinho agora para a próxima tela, eu vou trazer para vocês um pouquinho da perspectiva dos materiais opcionais. Então, aqui para o ensino médio, nós temos como materiais opcionais, né, que não fazem parte dentro do pacote padrão, nós temos filosofia também, temos sociologia, espanhol, arte, que trazem aí um volume por ano. Então, caso a escola opte em ter também esses materiais, né, essas disciplinas, esses componentes curriculares, eles não estão dentro do material padrão, mas isso pode ser adquirido à parte. Um outro material também que entra como material opcional é o material Revisa. Qual que é a intencionalidade pedagógica desse material, né? A gente sabe agora que tem uma questão de ampliação de carga horária, né, a toda a organização dos itinerários formativos, e o Revisa, ele é um material que a escola pode utilizar para trazer um determinado aprofundamento. Então, ele é um material de revisão, né, fazendo jus aí ao nome. Então, ele vai fazer a revisão de todo o conteúdo do ensino médio num único caderno, trazendo exercícios. Então, caso o aluno ele queira ali trabalhar um pouco mais a sistematização, entender como que ele está, né, dentro dessas perspectivas, já com um olhar um pouco mais para os exames externos, a gente tem o material Revisa, que entra aqui também como opcional. E a escola também pode utilizar, né, a depender da estrutura aí que ela está fazendo, para uma possível ampliação de carga horária. Dentro dessa perspectiva, eu vou trazer para vocês aqui na próxima tela um pouquinho dos materiais de ampliação que nós temos para esse segmento. Nós temos também, além do material Revisa,
nós temos a revista Atualiza, que pretende também fazer jus ao nome e traz aí toda a atualização para esse segmento. Então, essa revista ela é publicada bimestralmente no portal pedagógico do Sistema Maxi e ela vai trazer os temas que estão mais recorrentes no momento. O que é bacana dentro dessa perspectiva? Esse material ele vai trabalhar todos os componentes curriculares, incluindo a disciplina de educação física, e ele vai trazer também, além dos artigos da revista, ele traz o suplemento Atualiza Enem, que vai trazer ali uma proposta de redação, ele vai trazer uma correção de uma redação nota 10 e traz questões, traz uma série de conteúdos inéditos para que vocês possam trabalhar com os alunos de vocês. Então, esse conteúdo da revista Atualiza, ele fica disponível no ambiente digital do portal pedagógico do Sistema Maxi de ensino. Dentro dessa perspectiva, nós queremos também trabalhar com os alunos a questão da autonomia, a questão da preparação de roteiro de estudos, que trazem todo um norteamento e promovem um caminho mais assertivo e contextualizado até o dia das avaliações externas. Então, é um material muito rico, que as escolas, né, que já utilizam o material gostam bastante e que agregam muito dentro desse segmento. Agora, quando a gente passa um pouquinho, né, para a próxima tela, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os outros serviços, né, as outras entregas que compõem a oferta do Sistema Maxi. Então, como eu falei aqui um pouquinho sobre a questão do portal pedagógico, o portal pedagógico do Sistema Maxi, ele traz uma série de recursos muito focado no professor, para que ele tenha condições de ampliamento desse trabalho, né? Não fique somente no material didático. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos as avaliações bimestrais. As avaliações bimestrais, elas também ficam disponíveis no portal pedagógico, então são documentos em PDF, em que o professor pode baixar e ele consegue garantir, através do uso das avaliações bimestrais, dois aspectos que eu acho bem relevantes. O primeiro deles, que é a questão da continuidade daquilo que foi trabalhado dentro do material. Então, o professor ele consegue realmente avaliar aquilo que o material didático traz, e aí é muito importante que a gente tenha o seguinte cuidado. Nós sabemos que o momento avaliativo, ele é um momento do professor, né? Dentro da perspectiva daquilo que ele trabalhou em sala de aula. Então, a gente sempre orienta que a avaliação, por exemplo, mensal, ela seja produzida pelo professor e, de repente, numa avaliação bimestral ou avaliação de fechamento, ela pode usar a avaliação do sistema de ensino. Tem outras escolas que não trabalham dentro dessa perspectiva de trabalho exclusivo com as avaliações do Sistema Maxi. Então, o professor também pode utilizar as avaliações bimestrais como mais um instrumento, mais uma possibilidade. Então, ele quer, por exemplo, uma avaliação que tenha um gráfico, ou que tenha um documento, ou que tenha um portador de texto mais visual, um infográfico com alta qualidade, ele consegue utilizar as avaliações do sistema para extrair uma ou outra questão e também compor o seu instrumental avaliativo. Então, também cabe, né, aí vocês, gestão, coordenação, entender qual é a melhor maneira de utilizar esse instrumento que nós disponibilizamos. Então, ele pode ser, sim, utilizado na íntegra pelo professor, ou ele pode utilizar esse documento para compor a avaliação que ele mesmo vai elaborar. Agora eu vou entrar um pouquinho na próxima tela, trazendo a nossa oferta de simulados. Então, nós temos os simulados Enem, que podem ser utilizados para a verificação também de como esses alunos estão. Então, nós temos provas elaboradas por especialistas,
idênticas às avaliações do Enem, desde a estrutura dos itens até o projeto gráfico, que permitem prever todo o resultado da sua escola e o que os seus alunos terão nesse exame. O que é interessante? Essa oferta, ela é uma oferta à parte, né? Os simulados, eles são disponibilizados via portal, né, no sistema para a impressão da escola. Então, a escola ela faz a impressão desse conteúdo e já vai fazendo esses simulados com os alunos para que eles possam se preparar já para os exames externos. O que é interessante aqui também? Nós temos essa oferta de simulado Enem 4 vezes por ano. Então, nós temos lá também avaliações bimestrais, né, no formato e na estrutura Enem, que a escola pode utilizar para fazer essa verificação e fazer esse treino com os alunos. Passando agora aqui um pouquinho dentro dessa, saindo um pouco da estrutura da solução Enem, focada no simulado, nós vamos trazer também uma outra possibilidade que nós temos. Nós temos um material que é chamado Mais Enem, que é uma revista que ela tem uma publicação anual, sempre no segundo semestre de cada ano, também para trazer essa questão da atualização. Então, o que é interessante? Essa revista, ela sempre vai trazer quais foram os assuntos mais recorrentes nos últimos exames, ela vai trazer uma proposta de redação inédita e ela traz também um simulado, que é o simulado Mais Enem, tá bom? Então, ele já compõe junto com a revista. Ele é um material opcional. E o que é interessante? Uma vez que você faz a aquisição do Mais Enem, você tem a tabulação dos dados do simulado. Então, correção pela TRI, previsão do resultado da sua escola, tem o simulador do SISU que os alunos podem utilizar e tem todos os dados para planejamento e intervenções a partir dos resultados dessa avaliação. Então, é uma possibilidade também que a escola tem, né, dentro dessa perspectiva de formação para avaliações externas e que compõe dentro do pacote do Sistema Max, como item opcional, né? Então, se a escola quiser, ela pode fazer a aquisição desse produto. Agora eu vou sair um pouquinho da solução Enem e vou entrar dentro das nossas ofertas, que são as outras ofertas que compõem o sistema de ensino. Então, uma das coisas que nós consideramos como primordial, né, dentro da estrutura do sistema de ensino, é o acompanhamento da assessoria pedagógica, consultoria de relacionamento. Então, além da aquisição do material, né, de todos esses produtos e serviços, nós temos também um acompanhamento da sua escola. Então, a partir do momento que você entra para a base das escolas Maxi, o seu consultor de relacionamento, ele vai elaborar, né, junto com vocês, um plano pedagógico personalizado, para que vocês consigam identificar, né, junto com a consultoria de relacionamento, quais são os pontos de melhoria ou de suporte que a sua escola precisa. Então, a partir do momento que vocês entram para a base, já inicia esse acompanhamento. Esse acompanhamento, ele inicia através da implantação do sistema de ensino. Então, antes de começar o trabalho com o material propriamente dito, os professores passam por um processo de formação que vai desde o curso Conhecendo o Sistema, que fica disponível na plataforma do portal Maxi. Então, o professor, ele entra na plataforma, entra no portal, ele vai saber tudo sobre a coleção, vai saber todos os detalhes, estruturas, e depois ele vai passar pelo processo de implantação do sistema de ensino. Tudo isso, gente, garante que no momento do uso do material, né, uma vez que houve uma troca de proposta pedagógica, os professores, coordenadores, toda a equipe gestora consegue se sentir segura dentro desse modelo, né, dentro dessa proposta de mudança.
Então, traz todo o auxílio aí que a sua escola precisa para obter melhores resultados pedagógicos. Além da assessoria pedagógica, né, consultoria de relacionamento, nós vamos ver aqui na próxima tela que a sua escola também terá outros tipos de formação. Então, nós teremos, além da formação que é oferecida pelo consultor de relacionamento, nós temos também os encontros. Então, nós temos o Congresso Maxi, que ele é direcionado para os gestores, né, e mantenedores, e ele é um evento que traz uma perspectiva e um olhar para a gestão. Então, aqui vocês têm a oportunidade de trocar experiências com outras escolas, se atualizarem também em relação aos assuntos de gestão e aquilo que está sendo fomentado dentro do universo educacional, trocando aí experiências com escolas do Brasil todo. Além disso, nós temos também o encontro de educadores. O encontro de educadores já é focado nos professores e ele vai trazer também eventos regionais, sempre com especialistas de diversas áreas, para trazer esse olhar para os professores, para as coordenações e principalmente trazer a perspectiva da formação continuada. Além do encontro de educadores e o Congresso Max, né, e também a consultoria de relacionamento, nós temos um outro suporte que nós oferecemos para a sua escola, que é as nossas soluções digitais. Em alguns momentos aqui, vocês me ouviram dizer duas palavras. Uma delas é o Portal Maxi e a segunda palavra é plataforma. Por que eu uso aqui na minha fala esses dois termos? Porque dentro do portal pedagógico do Max, se vocês olharem aqui, né, nesse espelhamento que a gente tem do portal, nós temos um ícone, que é um ícone em roxo, que é o ícone da plataforma plural. Então, nós temos o portal pedagógico, que é específico do sistema Max, né, com todos os conteúdos complementares ali que são para os professores que usam o sistema de ensino Max, e nós temos também, dentro do portal pedagógico do Max, nós temos um link para a plataforma Plural, que é uma plataforma da Somos, né? Então, todos os sistemas da Somos Educação hoje, eles acessam a ferramenta Plural, porém, cada um vai ter as especificidades, né, os conteúdos que são referentes ao material que usa. Além disso, nós temos também os materiais complementares para os professores. Então, aqui dentro do portal pedagógico, o professor vai encontrar vários conteúdos, vários projetos que ele pode utilizar para agregar e ir além do material didático. Então, nós temos aqui a Britânica Escola, que é muito interessante para que os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, utilizem para fazer pesquisa, para trabalhar com a busca, né? Que nós sabemos que eles ainda estão talvez um pouco imaturos dentro desse processo e precisam de uma ferramenta que tenha um filtro maior. Nós temos aqui o Super Pro, em que os professores podem utilizar para elaborar questões e trabalhar dentro dos seus materiais avaliativos. Nós temos também toda a orientação de programação do material, projetos de alfabetização, né, projetos temáticos. Então, temos uma série de conteúdos que os professores podem encontrar, tanto no portal pedagógico como no Plural, que é uma plataforma dentro do próprio portal. Então, esses dois conteúdos, eles dão muito suporte para o professor. Agora eu vou passar um pouquinho para outra tela e vou trazer dentro das nossas soluções digitais aquilo que nós temos de suporte para a equipe gestora. Então, a partir do momento que a escola ela entra para a base de escolas do Sistema Maxi, ela recebe um kit de matrículas, né, com materiais impressos, onde ela pode criar toda uma ambientação para recepcionar os pais. E, além disso, nós temos também os nossos materiais, que são materiais digitais,
aos quais as escolas podem adaptar e colocar de acordo com aquilo que querem, né? Fomentar com os pais, que querem comunicar, e principalmente aqui, né? Nós trazemos a identidade do sistema Maxi como apoio, mas a escola em nenhum momento ela é convidada a retirar a identidade visual e característica da própria escola, né? Então, todos os materiais aqui, no caso dos materiais digitais, eles são passíveis de adaptações para que a escola também coloque o logo dela. Entrando aqui um pouquinho dentro das soluções digitais, né, dentro da campanha de matrículas e todas essas ações de marketing, eu vou passar para outra tela para que vocês conheçam um pouquinho do Marketing Maxi. Então, no Marketing Maxi, nós temos um projeto para organização do marketing da sua escola. Nós sabemos que hoje, dentro da realidade das escolas brasileiras, não são todas as instituições que têm a possibilidade de ter um marketing dedicado para a sua escola, né? Ou tem uma equipe de marketing. Porém, nós sabemos, né, e até já fizemos algumas pesquisas relacionadas a isso, que cada vez mais, né, os pais com filhos em idade escolar, eles acessam muito as redes sociais, né? Sejam os pais com um pouco mais de idade, acabam acessando um pouco mais o Facebook, os pais com um pouco menos de idade acabam acessando mais o Instagram, acessando outras redes sociais, e é muito importante que a escola esteja com esses canais de comunicação com as famílias atualizado. Então, a gente traz todo um projeto de organização de marketing para a sua escola, para que você comece a fazer essa movimentação, comece a fazer essa comunicação com seus pais, com seus alunos e toda a sua comunidade escolar. Então, a gente passou aqui, né, por toda a oferta do Sistema Maxi. Nós sabemos, né, que é muita informação, né? Vocês estão fazendo aí as perguntas no chat, os consultores também estão trazendo algumas informações, mas estamos aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram ainda saber um pouco mais de informação ou aprofundar algum item, nós estamos à disposição. Então, para encerrarmos, eu queria fazer um breve resgate, né, da nossa fala de hoje, até para que a gente consiga, né, eu sei que são muitas informações, a gente consiga sair, né, dessa nossa conversa com os pontos principais do Sistema Maxi. Então, o Sistema Maxi é um sistema que trabalha com pedagogia afetiva, com mais de 30 anos de história, um sistema de ensino que tem todo um conjunto de soluções educacionais que vão desde o material pedagógico, as coleções, até suporte de marketing, assessoria pedagógica, toda a estrutura de ajuda e auxílio para os professores com a consultoria de relacionamento e também com o suporte dos nossos portais pedagógicos e a nossa plataforma do Plural. Agradeço a todos pela atenção. Gostaria de pedir para que vocês se direcionassem agora para a plenária principal, para que nós continuássemos o Summit 2020. Um abraço a todos e obrigada.